Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara com toda animação nessa época, né? Esperando que esse Brasil vá para frente. Amanhã, domingo, é dia de mais uma do Brasil. E vamos lá, vamos com fé. Eu tenho a impressão de que a gente chega lá, hein? Vamos lá. O negócio é ter fé em cada jogo, acreditar, porque também não adianta ficar o Brasil inteiro criticando porque a seleção está isso, está aquilo, porque o Ancelotti não botou fulano, devia ter posto. Não, não tem que criticar nada, tem que tocar para frente. Isso é que eu acho que essa é a solução. Não é, Ademir Brandão, meu querido amigo Ademir Brandão? Que saudade de você, rapaz. Exatamente, é por aí. Vamos embora. Vamos embora. Você acha que a gente chega lá? Não? Chega. Chega, não chega? Chega. O Brasil é Brasil. Não, isso aí é um negócio interessante, rapaz. Que eu venho sentindo uma falta danada, você deve estar também, porque desde 2002 foi a nossa última Copa. Foi. Mas a gente estava acostumado antes a uma atrás da outra quase, né? Exatamente. Era um negócio fantástico, não é, David? Só a gente é penta. Tinha a Alemanha, que a Alemanha saiu agora, né? Saiu, rapaz, mas saiu tirada pelo Paraguai. Quem esperava um negócio desse? Rapaz. Quem esperava um negócio Aí, desse? só a gente pode ser hexa, só a gente é penta. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora não tem jeito. Não adianta querer concorrer com a gente, não, porque não dá. Exatamente. Vamos em frente. Mas olha, gente, para vocês conhecem o Ademir Brandão, claro que conhecem. Ademir é uma pessoa fantástica, intelectual, é uma pessoa que interessada nas artes, sobretudo na música, na pesquisa. É um homem que tem aquele famoso site Bairros de Maceió. Quem quiser saber qualquer coisa sobre um bairro de Maceió, seja lá ele qual for, quantos são? 50. Olha aí, 50 bairros de Maceió, Ademir Brandão. Porque o Ademir é um museu vivo dos bairros de Maceió. Até porque ele não só fez o trabalho de pesquisa, mas ele fez um trabalho de desenvolvimento para que as pessoas conhecessem. Então, quando você navega no site do Ademir Brandão, você passa um conhecimento que você não imaginava que podia ter. Não é isso, meu querido Ademir? Exatamente. Inclusive tem 23 anos no ar. Não são 23 dias, 23 O site. anos. O site. 23 anos no ar. E muita gente não sabe, mas tem 50 bairros mais a área rural. Mais a área rural. Mais a área rural. Então a área rural é quase o tamanho da área urbana, que muita gente não conhece. A área rural ela vai ali depois de Bento Bentes até mais ou menos a São Luís de Quitunde. Então a área rural de Maceió. De Maceió. Isso. E tem aproximadamente 550 quilômetros quadrados. Então dos 550, 200 e a metade era... Isso é dividido em distritos, não? Não. É em bairro mesmo. É em bairro. Porque distrito era antigamente, que você tinha o distrito de Ipioca, Exato. distrito de Fernão Velho. Mas, a partir do ano 2000, na administração da prefeita Cátia Borne, foi feita uma lei municipal, conhecida Lei do Abairramento, que Maceió passou de 25 para 50 bairros. Nesse abairramento, alguns bairros saíram do mapa, como, por exemplo, Cambona. Cambona não existe mais. Passou a ser o Bom Parto ou Centro. Quer ver outro bairro também que saiu do mapa? É Uricuri, conhecido também como São Sebastião. Não existe mais. Então, o que existe é o Prado ou Centro, depende do limite. E apareceu novos bairros, por exemplo, o Tabuleiro do Martim se dividiu em 8, mais ou menos. Apareceu o quê? O próprio Benedito Bentes, cidade... O maior bairro daqui? O maior bairro em área. Em área. Já foi o maior bairro em população. Exatamente, não é mais não? Não, perdeu o status para a cidade universitária. Agora, no último censo de 2022. Ah, é? Exatamente. Tá Qual é o número que nós temos aí? 117 mil habitantes, Da aproximadamente. cidade universitária? Sim. E do Benedito É Bentes? 108, alguma coisa. Não tem exatamente, tem aqui no Coisa site. fantástica. Mas perdeu o status. E o terceiro continua sendo Jacintinho, né? Agora, o que você acha dessa coisa que se cria há muitos anos em relação a transformar o Benedito Bentes em um município? Isso já rolou, inclusive, antes, quando ele foi logo a partir, quando foi conjunto, né? Passou a ser, antes de ser bairro. Eu acho que isso aí não adianta. Tem que ser bairro. Não resolve, tem que resolve. ser bairro. Porque vai ter mais despesa. Não, é o mesmo caso da cidade universitária, vai transformar em município? Não, cidade universitária é diferente. Cidade universitária, o nome de cidade universitária é por causa da UFAL. Né? Perfeito. Cidade universitária. Então, a cidade universitária é o maior hoje em população, o Bento Bentes perdeu status devido a novas construções que tem naquela região. Como, por exemplo... Muito. O cidade de Maceió, Maceió 1,
É aquele conjunto que explodiu, morreu gente ali, explodiu. Perfeito. Tem também o Jardim Royal. Ali, o Jardim Royal é uma cidade, é maior do que o próprio Bento Bentes quando criou logo. Que coisa. É uma cidade dentro de outra cidade. Então ele passou a ser a maior em população, não é em área. O Bento Bentes continua sendo em área, porque a área é fixa, tem aproximadamente 25 km², perde um pouquinho para o bairro de Cidade Universitária. Agora, tudo isso cria um problema muito sério para a administração da prefeitura, não é? Por Sem exemplo, dúvida. Por exemplo, Problema sério no sentido de infraestrutura. Quer dizer, a prefeitura estava preparada para ter infraestrutura para o crescimento desses bairros? Sim, entendi agora a sua pergunta. Claro que não. Inclusive aquela região hoje está sofrendo muito problema de coleta de lixo. Aquela região alta. Exatamente, esse é um dos problemas. É o crescimento sem planejamento. É verdade. Então, É verdade. mas acontece, tem conjunto também ali naquela região, a região alta, que é organizada. Como o próprio condomínio, o conjunto Graciliano Ramos, que tem associação, que é atuante. Então ali eles organizam e ajudam a prefeitura, entendeu? O Ademir, eu estava aqui olhando para você falando sobre essa questão de crescimento. O seu conhecimento sobre esses bairros é um conhecimento muito grande. Primeiro, como é que ele nasceu? O que? O site? Essa vontade de ter esse conhecimento pelos bairros. Tudo nasceu através de um livro do Félix Lima Júnior, Sim, chamado Ruas de Maceió. certo. Então eu queria muito achar esse livro, e na época eu trabalhava na CEAL, na antiga CEAL, eu trabalhava com endereço. Perfeito. Fazia o endereço do bairro, não sei o quê. Aí eu consegui esse livro. Aí, então o meu sonho é fazer um site sobre a história das ruas de Maceió, inclusive, abrindo parênteses, uma das últimas entrevistas que você fez comigo, você disse que morava na Nonúteis, você mora lá ainda? Nonúteis? Não moro mais lá, não. Mora Não. Aí você me questionou. Eu moro aqui, nessa aqui. Então você me questionou na época, mas o Noel Núteis, a rua Noel Núteis, Não é o Núteis. fica na Jatiuca. Eu digo, não, fica na Ponta Verde, fica na Jatiuca. Eu digo, rapaz, quando eu cheguei em casa, eu fui lá no mapa. Hoje a gente saiu, olhei, ela pega os dois bairros, de um lado ao outro. De um lado ao outro. Hoje, se você pesquisar, sabe... É verdade, ela vem de lá, debaixo da Ponta Verde, até a Jatiuca. Então, isso, quando eu peguei o livro, eu fiz um site, muito feio o site, sabe? Ruas de Maceió. Aí, nessa Isso época... me lembrou o Becker, Sim. né, que tinha uma música sobre as ruas de Maceió. Aí o que aconteceu? Aí nisso, o Jair Barbosa Pimentel fez uma série de reportagens em um jornal em 1991, contando a história dos bairros. Na época ainda era 25. Pajuçara, Farol, Bebedouro. E eu comecei a colecionar aquele jornal, que eu era assinante. Eu comecei a colecionar o jornal. E quando terminou, no final do ano, sim, aí nesse intervalo aí, eu disse, Jair, quando é que você vai falar sobre o bairro do Feitosa, que eu moro lá há 42 anos? Rapaz, não tenho nada do Feitosa, eu digo que eu tenho tudo. Eu tinha pego uma matéria da Tribuna, Tribuna de Alagoas, antigamente existia, contando a história da origem. Eu digo, eu tenho aqui a matéria e vou fazer a atualização. Aí peguei um gravador velho com uma máquina fotográfica e saí por meio da rua. pesquisando, entrevistava um. Nessa época, em 91, estava entrando o 486, lembra do computador grandão? 486? Certo, claro. Aí eu comecei a digitar, muito sem saber. Aí mandei para ele, imprimi e mandei para ele. Aí ele fez uma matéria de uma página inteira sobre o bairro do Feitosa. Ainda hoje tenho guardado isso aí. E fez uma matériazinha contando o meu perfil. Aí eu me animei. Aí eu fiz, eu posso fazer outros, já? Eles podem. Aí eu fiz Jacintinho. Comecei a pesquisar, que deu trabalho Jacintinho, viu? Faço ideia. Deu um trabalho, eu comecei, levei até a carreira de Ali é bandido. populoso. Populoso. Na época era o maior bairro populoso, na época, em 91. Aí ele publicou o Jacintinho, aí eu disse, vou fazer os outros. Aí fiz Tabuleiro do Martins, foi muito difícil também fazer. Mas eu consegui entrevistar as filhas do João Martins, já faleceram todas. As filhas, entrevistei com gravador, tenho essas fitas guardadas em casa, fita cassete. Já assim, fiz Tabuleiro do Martins, fiz também Bom Parto, fiz Riacho Doce, Ipioca. Isso aí fazendo, eu fiz uns outros bairros. Mas deixa eu abrir um parênteses, porque você falou em ruas agora aí, e eu queria levantar uma questão com você. Essa polêmica toda que está existindo em termos de troca de nome de ruas, inclusive Fernandes Lima para a tia Marcelina e por aí vai. Qual é a sua opinião? Eu fazia um programa de rádio, acredito que uns 10 anos atrás, antes dessa polêmica. E tem uma banda que eu tocava música alagoana, uma banda aqui de Maceió que tocava reggae. E tem uma música chamada Bate Moleque. Na letra, ela dizia Bate Moleque. E aí eu comecei a analisar aquela letra e vi que era a história da tia Marcelina. Certo. Que é o quebra do 20, quebra do 22 ou 20. Bom, quebra do Xangô. então eu achei o seguinte, depois fui ler sobre Fernando Lima.
Aí eu disse, rapaz, esse cara fez sacanagem com a tia Marcelina. Eu, inclusive, falei no ar, porque eu não tenho isso gravado. Devia mudar o nome de Fernando Lima para a tia Marcelina. E parou aí. Porque eu vi a história. Porque às vezes o marcelense, você anda assim e pergunta, ninguém sabe quem foi a tia Marcelina. Claro que não sabe. Fernando Lima, todo mundo conhece, Claro. por causa da avenida, que era alagoano, lá da terra da minha esposa, lá de, Passo Camaragibe. Então, Fernando Lima existe, todo mundo conhece. Mas tem Marcelino, ninguém conhece a história por trás disso aí. A perseguição, não vou contar, você tem que chamar um especialista, porque é uma história muito longa. Então, eu sou a favor. Agora, só que não vai pegar. É como a venda Jatiuca e qual é o nome da atual? Gomes de Barro. Júlio Marques Luz, exatamente. Exatamente. Não pega, claro que não pega. Mas veja bem, eu ainda acho o seguinte, quando se coloca o nome de uma pessoa, sei lá de quê, numa rua que ficou por tantos anos, passou a ser história. Não é verdade? É verdade. Então, como é que você chega e muda a história? Eu não sou muito a favor de mudar a história. Eu sou a favor de até abrir outra, uma tia Marcelina, um bairro, sei lá o que for. E tantos outros nomes estão querendo mudar. Então, vai mudar a história toda. Isso é polêmico, tá certo? Isso divide a população, porque a pessoa não conhece a história. Agora, o Becker, se estivesse aqui, ele ia falar, fez aquela música Rua de Maceió. É verdade. Toda rua da cidade devia ter um nome só, mas... Então, vamos esquecer esse negócio, desse site de bairros e de ruas, e vamos para a sua paixão pela música e pela coleção que você faz de música. Conta pra gente. Tudo começou, como eu estava falando em off aqui, com o Pádua, que gravou para mim um CD com 20 músicas de Maceió e Alagoas. Nessa mesma época, o Humberto Maia me chamou para fazer um programa, foi em 2004, comunitário, na rádio comunitária, e eu fiz um programa chamado Cidade Sorriso. O que era esse programa? Eu contava a história de um bairro e no intervalo tocava música alagoana. Certo. Aí eu comecei a colecionar. Perfeito. Aí eu comecei a colecionar música alagoana e cheguei ao ponto de ter hoje 1.200 CDs só de Alagoas. 1.200 CDs. Só de Alagoas. Só de Alagoas. Fora o vinil. Ei, João. Fora o vinil. Será que é uma fonte de pesquisa? Aí vamos lá voltar para o site. Quando eu estava fazendo o site, acho que foi em 97, eu sou um rim de data, mas vamos lá. Agora eu estava fazendo o site, que não deu certo o site Rua de Maceió, que passei bairro de Maceió. Aí eu disse, rapaz, bem que podia ter um canal com essas músicas que eu tenho aqui. Lógico. Aí eu digo, vou botar o nome de Web Rádio Maceió. Aí eu comecei a botar muito tímido, só tinha o quê? Exatamente 20 músicas. As primeiras foi a do Becker, essas coisas todas. Aí eu comecei a aumentar, e hoje tem mais de 5 mil. 5 mil? 5 mil Que músicas. maravilha. E tive que contratar uma empresa para fazer uma melhoria, a segunda empresa que fez a melhoria. Chegou ao ponto de eu fazer outro site, para se libertar do bairro de Maceió, mas não teve jeito, ficou atrelado, que é o webradiomaceió.com, que é o streaming, que troca música alagoana, inclusive no São João agora, que está terminou, né? Tocava só forró alagoano, 24 horas sem parar, só com a hora certa. E é muita coisa, não é, de forró? Muita coisa de forró. Todos os cantores de forró, forrozeiro. Eu, inclusive, soltei até um vídeo aí na internet. E aí, mas ficou o Web Rádio Maceió, a versão playlist lá do site, onde você tem 3 músicas lá. Certo. A gente estava conversando em off sobre música da inteligência artificial. Eu dei uma parada agora na coleção de 1.200, porque estou com dificuldade de achar coisa nova. Porque ninguém está gravando mais. É verdade. Outro dia, Pelo menos materialmente você não tem. um grande cantor que eu admiro muito é o Macklin Damasceno, gravou o último CD dele. Aí eu fui lá na Educativa pegar o CD. Ele me deu o CD, quando eu abri não tinha nada dentro. Tava oco. Eu digo, cadê a mídia? Não é assim não, aqui é só a parte técnica, mas a ficha técnica. A mídia está no Spotify. O Macklin Damasceno? Aí eu digo, rapaz, é assim? Aí ele passou para mim via WhatsApp, via e-mail, a música original eu botei no site, que tem lá a discografia dele completa, né? Ele é ótimo. Tem 5 CDs gravados, tem a discografia completa do Eliezer Seton, tem a sua discografia, só tem 3, vocês que tem mais de 30. Não, mas eu vou lhe mandar muita música, não vamos, João? Você acha que ele vai ficar só com 3 músicas lá? Temos que mandar para ele. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando e eu comecei a aprender, como se o filho sabe fazer, inteligência artificial através de música. Descobri o Suno e outros aplicativos. Eu digo, peraí, se eu pegasse a história que eu escrevi, o Jair escreveu, a gente escreveu a história, a gente não fez a música. Aí descobri outro aplicativo chamado ChatGPT. Eu não vou mentir, eu não sou compositor nem cantor. Claro. Sou pesquisador. Digo, Chat, pega essa história aqui e transforma numa música. A primeira que saiu foi o Jacintinho. Faça um forró aí sobre o Jacintinho.
Aí ele fez o forró. Aí eu peguei a inteligência artificial e criei o quê? Criei uma banda. Botei o nome da banda de Som dos Bairros, o nome da banda, com vinheta, com tudo. Ah, que beleza. Aí começa a música e faz, você tá ouvindo Som dos Bairros, não sei o quê. Vamos abrir um parênteses. Como é que a gente ouve? Pelos canais YouTube, através dos shots. Certo? Do Com Shorts. esse nome, O nome Bairro de Maceió. Bairro de No Maceió. YouTube, no também Eu vou esticar um pouquinho, viu? no Instagram, com Maceió Story, e no TikTok, Ademir Brandão. Certo. Aí você ouve os vídeos. Eu já fiz uns 10, mas nem todos eu publiquei, estou editando. Então, isso teve uma repercussão muito grande. Inclusive, tem gente que está fazendo seriado. Por exemplo, estou fazendo agora a história do centro. Aí o que é que eu faço? Eu pego uma foto antiga dos anos 40, dos anos 50, estática, em preto e branco. Eu transformo ela em colorida e boto para ela ter movimento. É. As pessoas entrando no Cine São Luís, isso é tudo inteligência artificial. Agora, o difícil Não, disso... eu aceito a inteligência artificial desde que não tire a originalidade. Sim, Tipo, eu não vou botar uma letra e dizer faça uma música. Não. Eu quero botar a minha música feita, etc. Agora sim, faça o arranjo. Como ele fez com a oração da Copa, não é, meu filho? A oração da Copa. está no site, viu? Foi letra e música minhas e ele colocou a música realmente qual é. Agora, essa música que eu não faço, é feita por inteligência artificial, ela conta a história do bairro. Por exemplo, a de Pajuçara estourou. Não sei o que foi, teve muito acesso, quase 2.000 acessos. Conta a história do Rex, da praia. Tabuleiro do Martins, aparece o próprio tabuleiro. O último que eu fiz agora, que é Benedito Bentes, o próprio Benedito Bentes tocando sanfona. Rapaz, que beleza. Você vai ver lá, se você quiser assistir, vai lá em Bairro de Maceió, em Shots. Falando em Shots, eu cheguei para minha neta de 7 anos, perguntei, tu sabe o que é Shorts? Eu falei, sei vou. É vídeo curto. Olha só. Como é que tu sabe? Aí a mãe dela riu, vem o dia todo no celular, rapaz. Então, o Shorts é um concorrente do TikTok e do YouTube. É verdade. Mas é isso. Eu quero que você diga para o meu telespectador como é que ele acessa, primeiro, o site. Como é o site do Ademir Brandão, o site Bairros de Maceió. É bairrosdemaceió.net. .net. Net. Olha só, hein? bairrosdemaceió.net. Como é que ele acessa a Web Rádio Maceió? Através do site webradiomaceió.com. webradiomaceió.com. Agora, dentro do site tem outra web rádio que é playlist. Se eu quiser ouvir Geraldo Câmara, letra J, letra G, Geraldo Câmara, Geraldo Cardoso, de Adler Bequezinho. São 2 sites em um só. Que beleza. Web Rádio Maceió, versão playlist, que é esse, está dentro do site Bairro de Maceió, e o webradiomaceió.com, que é a versão streaming. Muito bem. Então vamos fazer muita coisa que eu quero ver, muita coisa sua daqui para frente, ok? Tá certo. Tá bom? Tá bom. Com o prazer enorme que eu tenho de conhecer você há tantos anos e de sempre ter mostrado essa sua performance maravilhosa. Muito obrigado, Ademir, por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Nada, eu é que agradeço e ele que está do outro lado também. Então vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, lembrando do nosso SESMAC e torcendo pelo Brasil.